Incrível reviravolta. Faxineira salva filho de milionário de acidente fatal e é chamada de mamãe. Aquelas horas na mansão eram um dia normal na vida de Dona Maria. Com 40 anos e um coração transbordando fé, ela lavava, varria e organizava cada canto daquela casa gigante, repleta de quinquilharias que nunca a faria se sentir em casa. Mas nada a preparava para o que aconteceria mais tarde naquela tarde ensolarada, quando o destino decidiria cruzar seus caminhos de uma maneira que mudaria tudo. Enquanto ela limpava os lustres reluzentes, um rugido sobre-humano cortou o silêncio do bairro. Com o coração acelerado, Dona Maria olhou pela janela e viu uma moto vindo em alta velocidade. Seu peito apertou. E num instante tudo parecia ter parado. O jovem piloto Pedro, filho dos patrões, perdeu o controle e se chocou contra um poste. O choque ecoou, e o mundo de Dona Maria pareceu balançar. Sem pensar, ela largou a vassoura e correu. O instinto a levou. Em questão de segundos ela estava lá, agarrando o menino com toda a força que tinha. Arrastou-o para longe do perigo, seu coração pulsando como um tambor. Naquele momento Dona Maria sentiu uma mistura de adrenalina e amor maternal. Ela não era apenas uma faxineira, era uma heroína. Pedro a olhou com os olhos arregalados, e naquelas frações de segundo, enquanto o mundo girava em torno deles, Dona Maria percebeu que ali havia mais do que apenas um ato involuntário de coragem. O jovem estava vivo, e isso bastava para que sua alma ficasse marcada para sempre. Quando tudo acalmou, ela respirou fundo, e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Graças a Deus você está bem, meu filho, sussurrou. Após o acidente, Pedro, superado pela gratidão, decidiu visitar Dona Maria e João. Assim que entrou na pequena casa da periferia, ele foi recebido por um laço de amizade inesperado. João, com seu sorriso sonhador, não entendia ainda as complexidades daquele encontro, mas a conexão que ele sentiu com Pedro era verdadeira. Olha, eu não sou como meu pai, disse Pedro, tímido mas determinado. Eu quero entender. Eu preciso saber como você conseguiu me salvar. Dona Maria observava tudo com um sorriso, sua confiança crescia a cada dia. As visitas de Pedro tornaram-se frequentes, como um raio de sol iluminando a vida difícil que levavam. Mas quando o pai de Pedro descobriu a amizade entre os jovens, a tensão veio à tona. Você não pode se misturar com essas pessoas, Pedro. Seu pai disse, a voz carregada de desprezo. O que era uma linda amizade se tornava uma guerra invisível, entre mundos que se chocavam de maneira brutal. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A história começou a ganhar um novo tom. Quando uma tragédia atingiu a comunidade, Dona Maria decidiu que era hora de agir. Com coragem no peito, ela mobilizou seus vizinhos e, sem pensar nas consequências, convidou Pedro a participar. Ele hesitou. E se meu pai descobrir? Perguntou, ansioso. Mas Dona Maria, com seu olhar forte e decidido, apenas respondeu: a bondade não conhece classes sociais. Isso ressoou nele como um chamado. Sentindo que ali estava sua verdadeira amizade, Pedro encarou o campo de batalha da sua vida e decidiu que seria o momento de romper barreiras. O que acontecerá quando os dois mundos se encontrar? Eles conseguirão unir forças? O relógio da vida girava e a comunidade assistia ansiosa, enquanto os corações de Dona Maria e Pedro pulsavam com a expectativa de um futuro incerto. A jornada apenas começou e as perguntas pairavam no ar. Dona Maria organizou uma reunião improvisada na pequena praça da periferia. Com o céu azul e a brisa leve, sentia que aquela era a hora certa de unir as forças da comunidade. As vozes se misturavam enquanto as pessoas se agrupavam, um tanto receosas, mas prontas para ouvir o que a mulher que havia salvado o filho do milionário tinha a dizer. Precisamos de ajuda, e não só por nossa causa, mas pela de todos aqui, começou Dona Maria, seu tom firme fazendo ecoar as esperanças ali. Os rostos chamuscados pelo sol olhavam-na com admiração. Pedro se ofereceu para nos ajudar. Ele quer, de verdade. Mas antes que pudesse concluir, um murmúrio começou a correr entre os presentes. Como assim ele vai ajudar? O pai dele não vai deixar, gritou um dos mais velhos com a voz carregada de desconfiança. Pedro, que acompanhava Dona Maria de perto, sentiu seu coração afundar. Será que ele tinha mesmo coragem de enfrentar as expectativas de seu pai por causa da amizade que estava crescendo?
Não se preocupem. Eu não sou como meu pai, disse ele, erguendo a voz, decidido. Eu quero ver mudanças. Eu quero ser parte disso. O impacto de suas palavras parecia carregado de energia, algo que aquecia o ambiente frio de descrença. As pessoas foram se olhando, e aos poucos, sorrisos nervosos começaram a surgir. Dona Maria percebeu que aquele era o momento. Ele se tornaria um catalisador para o bem. Após algumas discussões acaloradas, concordaram em organizar uma feira beneficente para arrecadar fundos e buscar melhorias para o bairro. Dona Maria ficou encarregada de cuidar da parte logística, enquanto Pedro ficou com a responsabilidade de angariar doações, quem sabe, atrair alguns dos amigos de sua antiga elite, que poderiam se comover com a causa. Naquela noite, enquanto Dona Maria preparava o jantar e sonhava acordada com o sucesso do evento, Pedro estava em uma batalha interna. Ele sabia que sua decisão poderia provocar a ira de seu pai. A imagem do homem que o ensinou a sempre manter distância das pessoas erradas pairava em sua mente como uma sombra ameaçadora. Mas a bondade não conhece classes sociais, repetiu para si mesmo, recolhendo força. No dia da feira, a praça estava transformada. Com barracas coloridas, comida gostosa e muitas risadas, a alegria permeava o ar. Chamou a atenção até dos mais desconfiados e, aos poucos, a comunidade foi se unindo em torno de um propósito maior. Todos queriam ajudar. Todos queriam que aquele espaço fosse um lugar seguro e feliz. Pedro, ao lado de Dona Maria e João, se sentia mais leve. Ele finalmente sentia que pertencia a algo maior do que si mesmo. Isso é só o começo, pensou, um sorriso nos lábios. Mas então, no auge da festa, o som do motor de um carro importado ecoou pela rua, e a figura imponente do pai de Pedro surgia no horizonte. O que ele faria? Como encararia seu pai diante de tantas mudanças em sua vida e na comunidade? A dúvida crescia. Enquanto as pessoas olhavam com expectativa, o coração de Pedro pulsava mais forte. Ele se virou para Dona Maria e com a voz trêmula disse: "E agora, Dona Maria? O que fazemos?" O futuro deles estava prestes a ser definido de uma maneira que todos ali jamais esperavam. Pedro sentiu a tensão no ar. As risadas e a música animada que preenchiam a praça agora pareciam distantes. O rosto de seu pai, com um olhar rígido e desdenhoso, era suficiente para gelar qualquer entusiasmo que estivesse espalhado entre os moradores. Aquele homem, sempre impecavelmente vestido, representava tudo o que Pedro desejava deixar para trás. Mas e agora? Como confrontar a figura que moldou sua vida? Dona Maria percebeu o desconforto de Pedro e decidiu agir. Ela se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro de maneira tranquilizadora. "É hora de você ser forte, Pedro. Este é o seu momento. O que você gostaria que acontecesse?" A pergunta era simples, mas cheia de poder. No fundo, a dúvida inquietante começava a se dissipar. Com um pensamento rápido, Pedro respirou fundo. Ele sabia que a verdade de seu desejo pela mudança valia mais do que qualquer desaprovação. "Eu quero ajudar, e quero que meu pai veja isso também." As palavras fluíram de sua boca como um rio, claro e cheio de determinação. Determinado, ele caminhou na direção de seu pai, cuja presença impunha respeito e temor. A multidão em volta sussurrava, olhares de surpresa se cruzavam entre os presentes. A música que antes soava alta e vibrante, agora parecia uma trilha sonora de expectativa, aguardando o desfecho daquele encontro. "Pai!" Pedro chamou, sua voz ecoando com firmeza. O homem virou-se surpreso com a audácia do filho. "Estamos fazendo algo importante aqui. A comunidade precisa de ajuda, e eu quero ser parte disso." Houve um momento de silêncio. O pai avaliou o filho, como se estivesse tentando decifrar uma enigma. A expressão em seu rosto, porém, era de desaprovador. "Isso é perda de tempo, Pedro. Você não pertence a esse lugar. O que você espera? Que esses pobres venham a respeitá-lo?" Dona Maria, ao perceber a infelicidade que se formava no ar, interveio. "Não se trata de pertencer a este ou aquele lugar. Trata-se de humanidade. De amor. Se você realmente se preocupa com seu filho, por que não o apoia na sua escolha?" Suas palavras eram sinceras, cheias da força necessária para confrontar o homem. O pai de Pedro hesitou, um brilho de dúvida aos olhos. As pessoas em volta começaram a murmurar, algumas encorajando, outras temerosas. Pedro, vendo a hesitação, resolveu intensificar o impacto. "Pai, eu não sou mais a criança que só via o mundo a partir do que você me dizia. Eu quero fazer a diferença. Escolhi esse caminho, e preciso da sua ajuda, não da sua reprovação." O silêncio pesado da praça fez com que todos sentissem a gravidade da situação. Cada presença ali fazia parte da própria escolha de Pedro.
Quando o pai de Pedro não respondeu, ele se sentiu vulnerável, como se seus sonhos pudessem desmoronar a qualquer momento. Então, uma voz tímida surgiu do fundo da multidão. Você pode ajudar a nossa comunidade, Senhor, e isso fará do seu filho um homem de verdade. As palavras de uma mulher idosa que nunca tinha se atrevido a se dirigir a ele, ecoaram com força. Os olhares se voltaram para o homem, que permanecia em silêncio. Pedro precisava de um sinal. O antepassado que temia e respeitava mais do que qualquer coisa, estava neste momento em seus braços. Entre o orgulho e o amor. Pedro sentiu uma onda de esperança. Pai, você pode escolher ser diferente. Vamos mudar isso juntos. O homem que sempre teve a palavra final em sua vida agora parecia estar num impasse, e a resposta que ele daria poderia mudar não apenas o futuro de Pedro, mas de toda a comunidade. O clima de expectativa crescia e Dona Maria segurou a respiração, esperando que aquele fosse o momento que todos aguardavam. Mas antes que pudesse se decidir, o celular de Pedro começou a tocar. A vibração interrompeu toda a tensão no ar. Ao olhar para a tela, seu coração disparou. Era uma mensagem de um dos amigos de sua antiga elite, algo que poderia mudar tudo novamente. O que a mensagem diria? Pedro sentiu a adrenalina subir ao se perguntar se seria positivo ou se colocaria em risco tudo pelo que havia lutado até então. A reviravolta estava apenas começando. A mensagem brilhava na tela de Pedro como um farol em noite escura. O nome de Lucas, seu amigo de infância e um dos mais fervorosos defensores da elite que Pedro tentava deixar para trás, o fitava com promessas de novidades e surpresas. O coração de Pedro acelerou. Ele mal conseguia decidir se deveria abrir a mensagem ali, na frente de todos, estragando um momento tão intenso. Mas a curiosidade e a adrenalina eram irresistíveis. Pedro, preciso falar com você. É sério. A trama se complica. Era o que dizia a mensagem. O resto ficou em suspenso. Seu amigo estava claramente preocupado. E havia uma urgência nas palavras, algo que Pedro não poderia ignorar. Com uma mão ainda nervosa segurando o celular, Pedro sentiu a pressão que a multidão exercia sobre seus ombros, como se tudo estivesse aguardando sua reação. Agora não, Lucas. Foi o que pensou, mas a voz de seu pai cortou o ar fresco da praça. Pedro, o que está acontecendo? A pergunta era incisiva. Essa vez o olhar do homem queria força. Dona Maria olhou entre os dois, percebendo que a tensão estava saindo do controle. Vamos juntos, Pedro. Concentre-se aqui. Lembre-se, é este lugar, esta comunidade, que faz você ser quem é. Seu pai precisa ver isso. Sua voz cheia de firmeza era como um sopro de ânimo no meio da tempestade. Pedro respirou fundo mais uma vez. A questão não era apenas sobre si mesmo, mas sobre tudo que ele representava agora. Pai, se você puder abrir os olhos para a necessidade que temos como comunidade, será um exemplo para todos. Seu apoio pode fazer toda a diferença. As palavras deixaram sua boca como se fossem as últimas balas de um embate. E em meio a isso, a mensagem de Lucas queimava em sua mão, como uma chama impiedosa. Ele teve um impulso de abrir o celular, mas algo dentro dele pulsava mais forte, a urgência de lutar pelo que acreditava, pelo que queria se tornar. A resposta do seu pai poderia ser a chave para um futuro diferente. Um futuro que Pedro desejava não apenas para si, mas para todos ao seu redor. O pai ainda estava em silêncio, as feições dele mudando conforme a discussão em sua cabeça se agigantava. Nesse momento, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. Um carro acelerou abruptamente na rua adjacente, os pneus surrando o asfalto. O som cortou o ar como um grito alarmante, e os olhares se viraram, a tensão social se transformando em tensão pura. Pedro virou-se, assustado. O carro passou veloz, quase como um vulto. E então, um grito feminino ecoou pela praça. Cuidado! A frase tão simples trouxe um medo profundo. Instintivamente Pedro olhou para onde o som vinha, e seu coração parou quando viu uma figura se mover na calçada. Uma criança sem supervisão, prestes a atravessar. Segundos pareceram horas, e a imagem do pequeno correndo capturou tudo o que Pedro acreditava. Ele atravessou a praça sem pensar nas consequências, provavelmente ignorando os gritos de sua mãe e a expressão perplexa de seu pai. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto corria, e a multidão também se movia, em um misto de assombro e horror. Ele precisava chegar até a criança a tempo. Uma colisão estava prestes a acontecer. Não! Gritou Pedro, sua voz cortando o ar enquanto se lançava à frente do menino, sua vida mudando mais uma vez. Foi nessa fração de segundo que ele percebeu que não era apenas por ele que lutava, mas por todos os laços que emaranhavam sua vida. Mas, neste instante crucial, o carro desviou com um freio estrondoso e o motorista gritou.
O que aconteceria a seguir poderia mudar ainda mais tudo ao seu redor. A praça estava em suspense. A decisão do pai, os sentimentos da comunidade, o destino da criança. Tudo estava prestes a se revelar em uma única explosão de emoção e veracidade. E Pedro sabia que qualquer resposta poderia ser a mais decisiva de sua vida. O que se seguiria? O som do carro parando abruptamente reverberou na praça, fazendo os corações da multidão pulsarem mais rápido. Pedro ainda estava em frente à criança, paralisado, mas agora o risco parecia ter se dissipado. O motorista saiu do carro com expressão de choque, e o silêncio pairou no ar como uma nuvem densa. Meu Deus, você está bem? A voz de Pedro ecoou, enquanto ele se agachava para olhar nos olhos do menino, que estava paralisado de medo. O pequeno assentiu lentamente, ainda sem compreender a gravidade do que havia acontecido. Um turbilhão de emoções tomou conta de Pedro. Ele sentiu um alívio descontrolado, mas também uma raiva crescente em relação àquele motorista apressado que quase se tornará o carrasco de um inocente. A multidão murmurava, alguns começavam a se aproximar para ver o que havia acontecido. Olhares de espanto e gratidão se encontravam, enquanto outros começavam a dar a volta, entrando em pânico. O que foi isso? A voz de sua mãe quebrou o silêncio, enquanto ela corria desesperada em sua direção. Pedro abraçou o menino com a mão, e sua mãe se agachou ao seu lado. Está tudo bem, filho? Você não se machucou? A preocupação dela era palpável, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Pedro não respondeu. Olhou em volta e viu seu pai parado. A expressão dele era de confusão e descontentamento. Era como se ele estivesse repensando tudo. A imagem do filho se colocando em perigo abalava sua visão do que era ser um pai. Entre os gritos e murmúrios, Dona Maria se aproximou com um olhar firme e intenso. Pedro, você teve coragem. Isso é o que importa. O menino, que ainda tremia, se afastou um pouco e sussurrou. Você me salvou. A declaração, tão simples e sucinta, penetrou em Pedro como um golpe, repleto de significado. O pequeno viu como um herói, mesmo diante do pai e da comunidade, que ainda processavam o que havia ocorrido. Enquanto a tensão na praça começava a se dissipar lentamente, Pedro deu um passo para frente, ainda segurando a mão da criança. Se não fosse por mim, você não estaria aqui. Precisamos trabalhar juntos, somos todos parte de algo maior, não acha? O murmurinho da multidão foi crescendo, um eco de apoio que se formava. O motorista, visivelmente abalado, deu um passo para frente, levantando as mãos em um gesto de rendição. Desculpem, eu não queria, foi um erro. A frase dele flutuou na atmosfera, mas as palavras pareciam insuficientes para apagar o receio que todos sentiam. Você sabe que precisa prestar atenção, não é? Pedro se virou para o motorista, a indignação ardendo em seu peito. A vida de alguém não é uma piada. As palavras cortaram o ambiente, fazendo ecoar a urgência da situação. Dona Maria olhou para o filho e viu uma nova chama acender dentro dele. É isso, Pedro. Este é o seu momento de ser ouvido. Ela murmurou. A praça estava se agitando, as pessoas agora realmente prestavam atenção. Pedro sentiu que havia uma chance de algo mudar, não só para ele, mas para todos ali. Ele podia sentir a transformação acontecendo, uma conexão sendo criada entre as pessoas que estavam ali. Mas a mensagem de Lucas ainda pulsava em seu celular, e a dúvida e a incerteza voltavam a atormentar seu coração. O que Lucas queria? Era a hora de agir por ele mesmo, ou de permanecer nesse novo papel de defensor? Enquanto a adrenalina ainda corria em suas veias, algo parecia se desenhar. Ei, Pedro! Uma voz chamou do fundo da multidão. Era Lucas. Ele estava se aproximando com um semblante preocupado. E antes mesmo que Pedro pudesse reagir, a única coisa que ele fez foi perguntar: o que você começou aqui hoje pode ir muito além. Você está pronto para isso? A pergunta pairou no ar enquanto Pedro olhava para o seu amigo. O peso das escolhas começava a se formar novamente. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo. Pedro olhou nos olhos de Lucas, uma mistura de confusão e determinação refletindo em seu rosto. Aquelas palavras reverberaram dentro dele como um tambor, ecoando possibilidades que ele nunca havia considerado. Pronto? Para o quê, Lucas? Ele sentia o coração acelerar, não apenas pela adrenalina do momento, mas pela pressão que se acumulava em seu peito. A multidão, antes dispersa, agora se agrupava ao redor, quase como uma plateia esperando por um acontecimento dramático. Lucas se aproximou um pouco mais, segurando os ombros de Pedro. Você se tornou a voz da mudança, velho. O que aconteceu hoje foi um sinal. As pessoas estão ouvindo você. Não é só sobre o menino, é sobre as vidas que você pode tocar com essa atitude. Sobre a cidade e sobre tudo. As palavras de Lucas vibraram intensamente, mas ainda pairava no ar uma sensação de dúvida.
Pedro pensou sobre sua vida até aquele instante. O menino que ele havia salvado, a responsabilidade que agora parecia recair sobre seus ombros. Mas eu não sou um líder, Lucas. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. E quem disse que isso não é liderança? Retrucou Lucas com um sorriso confiante. Você agiu. Você lutou. E por isso as pessoas vão se inspirar em você. Enquanto isso, Dona Maria se aproximou e com uma expressão de orgulho visível disse: Pedro, ouça seu amigo. Você fez algo extraordinário hoje. Pode não parecer, mas você inicia uma onda. Isso é poderoso. Os murmúrios continuavam em torno deles, crescendo em intensidade. As pessoas começaram a falar sobre Pedro, sussurrando suas qualidades, sua bravura, a forma como ele se colocará em risco. Mesmo o motorista que antes parecia um vilão, agora tornava-se parte de uma história maior que todos eles estavam vivendo. Pedro olhou para o menino que ele salvara e viu nele uma luz brilhar. O pequeno estreitou os olhos como se tentasse entender o que estava acontecendo, mas havia uma admiração em seu olhar que não passava despercebida. Era como se dizia a Pedro: você fez algo incrível. Ele precisava responder àquelas energias pulsantes. Se eu posso fazer a diferença, então estou dentro. Mas o que eu faço agora? Por onde começo? Lucas sorriu, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Precisamos primeiro reunir as pessoas. Podemos fazer uma reunião na escola. Compartilhar histórias, abrir um diálogo. Você vai ver como todos ficarão do seu lado. O movimento começa com uma voz, e agora você é esse símbolo. Pedro sentiu o peso da expectativa enquanto uma onda de determinação percorreu seu corpo, aquecendo suas veias. A ideia de se tornar um mediador, alguém que poderia unir a comunidade em torno de um propósito, fez seu coração pulsar de emoção. No entanto, enquanto ele visualizava essa nova missão, uma voz familiar cortou o ar. Era Carmen, a amiga que ele não via há meses. Pedro, você não pode simplesmente agir assim. O que você sabe sobre liderar um movimento? E se as coisas saírem do controle? A multidão virou-se lentamente para encarar Carmen, cujas palavras cortantes pairaram pesadamente entre eles. A atmosfera que antes fervilhava de esperança, agora estava tingida de dúvida novamente. Pedro precisava encontrar a maneira de responder a essa provocação, mas a insegurança começou a lhe dar calafrios. O que ele diria a seguir poderia não apenas definir seu destino, mas também o de toda a comunidade. Ele olhou para Lucas, que parecia animado, e para Dona Maria, que tinha fé restaurada nele. Com um profundo suspiro, Pedro se preparou para falar. Ele precisava vencer a incerteza e abraçar a nova oportunidade. O que aconteceria se ele falhasse? As palavras começaram a fluir, mas antes que ele pudesse se aprofundar, seu celular tocou novamente. Uma mensagem piscando na tela, e não era de Lucas. Era uma mensagem de alguém do passado que poderia mudar tudo. Estou chegando. Precisamos conversar sobre o que você planejou. O que isso significava? Pedro sentiu um frio na barriga. O novo capítulo de sua vida estava se formando. E ele precisaria decidir rapidamente. Pedro desviou o olhar da tela do celular para a multidão que o cercava. A tensão era palpável. Ele conseguia ouvir o coração batendo forte em seu peito. Havia um turbilhão de sentimentos e pensamentos em sua cabeça. O que ele faria com aquela mensagem? A voz de Carmen ainda ecoava, colocando em dúvida sua capacidade de liderar. Pedro, você está bem? Lucas perguntou, notando a mudança na expressão do amigo. É só recebi uma mensagem. Pode ser importante. A voz de Pedro tremia um pouco, mas ele tentava manter a compostura. Aquelas palavras de Carmen reverberavam em seu interior. Liderar um movimento não era apenas uma questão de ter coragem. Era também uma questão de responsabilidade. Dona Maria, percebendo a hesitação, colocou a mão reconfortante no braço de Pedro. Lembre-se, meu filho, grandes mudanças muitas vezes nascem do medo. É normal sentir essa pressão. O importante é agir com seu coração. Nessa hora, Pedro sentiu uma centelha de esperança dentro dele. Você está certa, Dona Maria. Mas e se eu não souber o que dizer? E se eu machucar as pessoas em vez de ajudá-las? Lucas olhou para Pedro com determinação. Você já fez algo incrível hoje. As pessoas se importam com você porque você se importa com elas. E saiba que todas as vozes são importantes em um movimento. As palavras de Lucas pareciam acalmar um pouco a tempestade na mente de Pedro. Ele respirou fundo e decidiu que precisava focar em sua verdadeira missão. Foi então que ele lembrou do menino, a razão pela qual seu dia havia mudado. Com isso, ele se virou novamente para a multidão. A expressão tensa se transformou em um semblante mais forte. Pessoal, eu sei que as coisas estão confusas aqui. O que aconteceu hoje me fez perceber que não sou só eu que careço de mudança, mas todos nós.
Sua voz ecoou com força, capturando a atenção de todos. Eu também tenho dúvidas, tenho medos, mas sei que juntos podemos enfrentar tudo isso. Vamos criar um espaço onde todos possam falar, se expressar, onde possamos nos ouvir uns aos outros. Precisamos nos unir, nos conhecer e construir um futuro melhor juntos. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. A energia que antes se mostrava instável começou a mudar. Olhares de esperança e incentivo apareciam. Pedro viu sorrisos surgirem e rostos acenarem em sinal de apoio. Ele havia encontrado seu propósito. E para isso, precisamos nos reunir. Vamos fazer isso na escola, e eu espero ver todos vocês lá. Ele olhou de relance para Carmen, que agora observava silenciosamente com algum grau de respeito. Sei que pode parecer arriscado, mas o que está em jogo é muito maior do que nós. É sobre a nossa comunidade. Um aplauso espontâneo brotou da multidão, misturado a gritos de motivação. Pedro sentiu o peso começar a se dissipar. Ele estava realmente criando um movimento, e isso o preenchia de uma emoção indescritível. Mas enquanto a sensação de vitória começava a pegar forma no coração de Pedro, ele se lembrou da mensagem. Precisamos conversar sobre o que você planejou. O rosto da pessoa que enviou a mensagem pairava em sua mente como uma sombra, trazendo uma nova onda de incerteza. Quem está chegando? E o que isso significa para o que estamos tentando construir? Pensou por um instante, deixando sua confiança vacilar. A multidão parecia mais disposta do que nunca, mas a dúvida continuava a assombrar sua mente. O que ele faria com a revelação que estava por vir? O encontro inesperado mudaria suas aspirações? Sem pensar duas vezes, Pedro levantou o celular, digitando rapidamente uma resposta. Ele precisava de clareza. Como líder, não poderia cavalgar em meio às sombras. Era hora de enfrentar a verdade, mesmo que a resposta pudesse abalar suas esperanças recém-descobertas. E assim, nesse mar de incertezas e promessas, a única certeza que tinha era que o momento decisivo estava prestes a chegar. E se isso acabar virando um pesadelo? Ele murmurou, em um misto de medo e expectativa. Esperança e dúvida colidiam dentro dele, preparando o cenário para um desfecho inesperado que estava por vir. A mensagem que Pedro aguardava parecia flutuar entre sua mão e seu coração, como se o celular estivesse pesando uma tonelada. Era impossível ignorar a sensação de que as palavras que iriam surgir poderiam mudar tudo. Ele se afastou gradualmente da multidão que ainda pulsava com energia e esperança, buscando um canto mais tranquilo sob a sombra de uma árvore. Respira fundo, Pedro, disse a si mesmo, reconhecendo que essa reunião não poderia ser apenas sobre ele. Ele queria transformar a comunidade, e esse desejo pulsava em suas veias. Mas e se as intenções não eram tão puras assim? E se a pessoa do outro lado daquela mensagem estivesse prestes a arruinar tudo? Os dedos de Pedro dançavam nervosamente sobre a tela enquanto ele aguardava uma resposta. Os segundos pareciam se estender. Ele olhou em volta, observando as caras esperançosas de seus colegas e amigos. No rosto de Lucas, ele via determinação, no de Dona Maria, um sorriso cheio de fé, e no coração de cada pessoa ali, havia um desejo de mudança real. Finalmente, o celular vibrou e ele leu a mensagem. Podemos nos encontrar. Horário e local do encontro vão influenciar o que você vai decidir. Pense bem. O que isso significava? Uma série de perguntas começaram a invadir sua mente. Ele reconheceu que esse encontro poderia ter consequências significativas. O que ele poderia descobrir? E se nesse diálogo ele recebesse uma proposta tentadora que o fizesse esquecer o compromisso com sua comunidade? Com um nó na garganta, Pedro lembrou-se da importância de suas palavras minutos antes. Para cada voz e cada rosto que o encorajava, ele precisava ser fiel ao que representavam. Era uma luta por um futuro, e não podia deixar que dúvidas o dominassem agora. Ele decidiu responder. Preciso entender suas intenções. Se for algo que possa prejudicar os outros, não poderei participar. Pressionou enviar, e por um momento sentiu um misto de alívio e terror. Quando a mensagem foi enviada, uma onda de determinação surgiu dentro dele. Ele deu 2 passos em direção à multidão, sentindo-se mais forte. Eu vou fazer isso. Vou buscar a verdade, pensou, e sentindo o peso no peito se dissipar, ele se preparou para reunir os amigos outra vez. A gente pode mudar tudo isso. Ninguém vai ficar para trás. Estou aqui por vocês e por nós, e não vou me deixar levar pelo medo. Ele sabia que a luta estava apenas começando. A multidão continuava a se agitar, mas Pedro percebeu que alguns rostos pareciam mais preocupados. Carmen estava à parte, pelo que parecia mais inquieta do que antes, e foi então que ele decidiu se aproximar dela. Carmen, você está bem?
Perguntou, pensando que talvez pudesse encontrar uma aliada naquele momento de vulnerabilidade. Ela olhou para ele com surpresa e por um instante, o tom de sua voz soou diferente. Pedro, eu vejo que você tomou uma decisão firme. Fiquei confusa com o que aconteceu. Mas saiba que é uma responsabilidade terrível a que você se propõe, admitiu, sua expressão desabrochando em um misto de respeito e apreensão. Eu quero fazer a diferença. Mas e você? O que pensa sobre isso tudo? Respondeu Pedro, desejando entender o que se passava em sua mente. Nesse momento, antes que Carmen pudesse responder, ele ouviu um clamor do outro lado da praça. Uma multidão se aglomerava, e as vozes começaram a se confundir. Algo estava prestes a acontecer, e Pedro sentiu a adrenalina correr pelas veias. Os sorrisos se tornaram olhares apreensivos. O que estava levando as pessoas a se aglomerar? A expectativa no ar era tão forte que Pedro mal conseguia respirar. Ele se preparou, segurando o celular na mão e sentindo a necessidade de mais uma escolha que poderia virar a maré. Que reviravolta aguarda por nós agora? Pensou, um novo turbilhão de perguntas se formando em sua mente. Agora não era só sobre ele, era sobre todos. E a resposta que ele procurava pode estar mais perto do que imaginava. O clamor da multidão aumentava, como se um imenso tambor estivesse pulsando no peito de todos ali. Pedro moveu-se rapidamente entre as pessoas, sua curiosidade superando qualquer receio. Ele sentia quão vital era aquele momento, uma espécie de ponto de inflexão para a praça que antes era um lugar apenas de encontros e conversas. Agora, um clima de expectativa elétrica pairava no ar. Ao chegar na borda da aglomeração, Pedro avistou um grupo de jovens com os rostos tensionados, apontando para o centro. Ele forçou passagem, ouvindo fragmentos da conversa. Tem que ter um jeito. Não pode deixar assim. Se ele estiver lá dentro. Então, os olhares se voltaram para um carro que havia parado abruptamente em frente a uma das barracas da feira. O veículo, um luxuoso sedã, estava cercado por pessoas que pareciam apavoradas. Pedro reconheceu instantaneamente o motorista. Era o filho de um influente empresário da cidade, conhecido por sua avareza e competição implacável. Os outros perfis que conhecia se misturavam aos rostos frustrados e preocupados da comunidade. Ele não sabia o que havia acontecido, mas a energia estava tão intensa que fez seu coração acelerar. De repente, uma mulher surgiu entre a multidão, balançando os braços, e seu coração parou. Era Dona Mira, a faxineira que todos conheciam e respeitam. O olhar dela estava fixo no filho do milionário, que agora parecia estar desmaiado no banco do motorista. Mora minha gente, precisamos ajudá-lo. Gritou Dona Mira com a determinação de quem não aceitaria um não como resposta. Pedro ficou paralisado, todo seu ser sentindo a inquietude da situação. O que ela estava fazendo ali? Ele se inclinou para ouvir melhor, as palavras dela tinham um peso diferente. Ele não pode ficar aqui. Faz alguma coisa, pelo amor, chamem um médico. Enquanto Dona Mira tentava abrir a porta, uma onda de murmúrios percorreu a multidão. E nesse momento de pura adrenalina, algo inesperado aconteceu. Uma jovem visivelmente nervosa, saiu da multidão e se juntou a Dona Mira. Eu sou enfermeira. Deixe-me ajudar. Gritou. A união daquela mulher com a faxineira enviou um calor por Pedro que ele não sabia que precisava sentir. Era como se a cidade estivesse despertando para a solidariedade. E ele não podia ficar de fora. Pedro começou a se mover em direção a eles. Mas Carmen segurou seu braço. Pedro, espera. Isso pode ser arriscado. Os olhos dela mostravam sua preocupação. E ele viu que não era apenas a situação arriscada, mas também o fato de que sua comunidade poderia ver a regra de ajuda e empatia que eles tanto precisavam. Eu não posso ficar aqui parado, Carmen. Se esse garoto precisar de ajuda, nós precisamos ser a mudança que desejamos. Respondeu Pedro com o coração ardendo no peito. Ele avançou, se unindo àquelas mulheres no esforço para salvar aquele jovem. A quantidade de pessoas ali parecia se intensificar enquanto a tensão aumentava. Uns começavam a filmar o ocorrido, enquanto outros debatiam em voz alta sobre a necessidade de dar apoio a Dona Mira. Pedro notou que um grupo começou a aplaudir quando Dona Mira e a enfermeira conseguiram finalmente abrir a porta. O caos se transformou em um momento de pura expectativa. A faxineira, de forma heroica, estava se tornando a voz da mudança. Quando o jovem foi retirado, a multidão prendeu a respiração. Pedro sentiu que em segundos a vida e tudo que ele acreditava estava se desdobrando diante dele. Como isso afetaria a comunidade? E ainda mais, o que Dona Mira representava naquele instante para todos ali? No fundo do coração, a certeza de que aquela reviravolta poderia trazer não apenas uma mudança para aquele jovem, mas também para todos ao redor, acendeu uma chama em Pedro.
Ele respirou fundo e sentiu a transformação iminente. Então, o que ele não esperava era quando, na confusão, Dona Mira se virasse para ele e, com um olhar cheio de esperança, dissesse: Pedro, você faz parte disso. Juntos podemos fazer muito mais. O futuro é nosso. As palavras dela ecoaram em sua mente. E ali, em meio à cidade reunida, ele entendeu que essa reviravolta não era apenas um ato heróico, mas uma oportunidade de redefinir o que significava comunidade. A pergunta fervilhava: o que mais aguardava pela frente para eles e para o futuro daquela praça? O tumulto na praça parecia um eco em seus ouvidos. Pedro observou Dona Maria e a enfermeira enquanto elas se esforçavam para ajudar o filho do milionário, cujos traumas agora se tornavam parte de uma narrativa muito maior, que envolvia todos os presentes. Ele sentiu a energia pulsar ao seu redor, como se todos estivessem conectados por um fio invisível de esperança e solidariedade. Precisamos fazer algo, gritou Dona Maria com autoridade, enquanto ajudava a posicionar o jovem sobre um cobertor, longe dos olhares curiosos. Seu gesto era carregado de amor, como sempre, como se cada movimento fosse um abraço que envolvesse aquela comunidade. Pedro, determinado, deu um passo à frente. Vamos organizar tudo isso. Precisamos de médicos, de recursos, de apoio. Sua voz saía firme, cortando a agitação ao seu redor. Algo dentro dele havia mudado. O medo que antes o paralisava agora se transformava em algo diferente: coragem. Ele não era mais apenas Pedro, o filho do milionário perdido entre duas realidades. Ele era Pedro, um membro da comunidade que se importava. Os murmúrios da multidão mudaram, e uma onda de apoio começou a fluir. Pessoas começaram a oferecer ajuda, alguns ligaram para ambulâncias, outros se disponibilizaram para arrecadar doações. Cada ato de bondade criava um efeito dominó, e Pedro sentiu que havia uma verdadeira transformação acontecendo. Enquanto esperavam por mais socorro, uma intensa conexão começou a florescer entre os jovens da comunidade e os amigos de Pedro. Aquela figura do filho do milionário perdia força, engolida pela necessidade de agir. Ele deu um passo à frente e olhou para Dona Maria, que jamais deixaria a situação se abater. Quando a ambulância finalmente chegou, o clima na praça mudará. A comunidade havia se unido diante da adversidade, e aquele momento de desespero se transformava em um espetáculo de união. Assim que o jovem foi retirado da cena e levado para a ambulância, um aplauso ressoou pela praça. Vimos um milagre hoje, disse alguém do fundo. A empatia se espalhou, e o eco de vozes solidárias reforçou a ideia de que a mudança era possível. Pedro olhou para Dona Maria, que agora brilhava como uma verdadeira líder, símbolo da coragem e da fé que a maioria ali carregava no coração. Você fez isso, ela sussurrou ao jovem com lágrimas de alegria nos olhos. Você uniu as pessoas e fez a diferença. Pedro apenas sorriu, percebendo que ela estava certa. O que havia germinado dentro dele estava se multiplicando entre seus amigos e vizinhos. Mas enquanto a tensão diminuía e as celebrações começavam, alguém gritou ao fundo, quebrando o clima de euforia. Olha quem chegou! As pessoas se viraram abruptamente e Pedro viu seu pai, o homem que sempre dissera o que fazer e o que não fazer. Era ele, com uma expressão que misturava confusão e receio. Um silêncio sepulcral tomou a praça. Pedro? Sua voz ecoou. Um profundo desejo de entender se espalhou pelo ar. O que está acontecendo aqui? Pedro sentiu o olhar de todos sobre ele, mas agora, ao contrário do que ocorria antes, ele não tinha medo do que seu pai poderia pensar. Ele avançou lentamente até o homem que sempre teve tanto poder sobre sua vida. O que está acontecendo aqui, pai? É mudança. Eu escolhi ficar do lado de quem precisa. Olha ao seu redor. Essas pessoas são incríveis. Apenas por causa, o pai começou, mas Pedro o interrompeu. Não se trata de dinheiro ou status. Trata-se de humanidade e de respeito. Quero que você veja isso, que entenda o que podemos fazer juntos. As palavras dele estavam carregadas de um novo senso de propósito e crença em si mesmo. O pai olhou para as pessoas ao redor, buscando entender a transformação. As vozes que antes o desafiavam pareciam agora mais poderosas e relevantes do que as suas próprias. Ele percebeu que a força da comunidade estava dentro da empatia e da união que nunca permitirá entrar em sua vida. É hora de mudar, pai. Eu quero que você venha comigo, seja parte disso. Este bairro, essas pessoas, elas merecem. Pedro estava decidido. Empresário absorveu tudo, e nas profundezas de seu ser, uma pequena faísca começou a brilhar. Uma corrente de novos pensamentos se formou. Sim, é possível mudar, ele mesmo poderia se tornar quem realmente desejava ser. Dona Maria se aproximou e com um sorriso terna, olhou para o pai de Pedro.
Todos nós podemos fazer a diferença se estivermos dispostos a ouvir e aprender. A bondade não conhece classe social, e hoje você viu isso. Naquele momento, como se um ciclo estivesse se fechando, o silêncio foi quebrado por aplausos que cresciam e cresciam. Com a nova promessa de união e transformação, todos sabem que em verdadeiro espírito comunitário, poderiam superar qualquer barreira que o passado havia erguido. Assim, na praça revitalizada, Pedro se voltou para a comunidade e todos, com um brilho nos olhos, celebraram um novo início. O garoto que se tornará um herói naquela história foi agora visto como um jovem líder, disposto a levar seus amigos e vizinhos junto com ele rumo a um futuro muito brilhante. E enquanto o sol se punha, doutora Maria ponderou: estamos apenas começando, mas juntos somos invencíveis. As palavras dela reverberaram nos corações de todos ali, prometendo que cada um faria parte dessa nova história. Agora não se esqueça de agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. O poder da mudança começa com você.